aqui oficialmente, né, para todo mundo. Nós fazemos parte daqui do escritório da RV4, um escritório aqui potencial da XP, onde o Rafael Grisante, que está aqui com a gente, é o nosso gestor do escritório, né? A gente está aqui também com o Lucas Kanner, que ele é nosso gestor de área da XP aqui, de Previdência aqui da XP, né? E a gente convidou ele hoje para esse bate-papo, para a gente falar um pouquinho desse assunto, que é um assunto que vem se tornando aí cada vez mais importante, né, nos nossos investimentos, para trazer um conforto para a gente, né? Então a gente convidou o Kanner aqui. Eu vim de banco, como vocês sabem, né, onde eu tive aí um contato com muitos de vocês, né, um contato às vezes mais próximo, às vezes mais distante um pouco pela dinâmica do banco, né, toda a dinâmica mais corrida que o banco tem. E lá eu me deparava muito com isso, com previdência, né? Então consegui aprender bastante lá de previdência, mas em um modelo um pouco diferente do que é o modelo que ela deve ser aplicada e como ela realmente, né, o quão benefício, a quantidade de benefício que a previdência pode nos trazer, né? Às vezes a gente no banco acaba enxergando a previdência ali como um produto específico, né, na forma de tributação ou de IPG ou VGBL, e não enxerga a quantidade de benefícios que a previdência pode trazer. E com a minha vinda para a XP, eu fui conhecendo muito mais esse universo de previdência, né? E fui entendendo que ele é melhor ainda do que a gente poderia ter quando você pega uma parcela dos seus investimentos e vai direcionando para isso, para que possa te trazer um conforto futuramente e sucessão patrimonial, enfim, a gente vai falar de tudo isso aqui com o Kanner, né? A quantidade de benefícios que a Previdência pode trazer relacionada a isso, e bem diferente do que a gente já trata. E muitos dos clientes que eu convidei para essa live hoje foi exatamente clientes que têm hoje previdência e que às vezes está numa estrutura que talvez não seja mais adequada. Então é para a gente desmistificar tudo isso, entender o porquê do benefício dos produtos e poder alinhar aqui da melhor forma possível. Por isso que a gente convidou aí o Kanner, que é fera nisso. E também um ponto, acho que para a introdução, né, eu posso falar até mesmo por mim, logo quando eu comecei como assessor de investimentos, há uns anos atrás, eu mesmo tinha um certo preconceito por previdência. Assim, o sinônimo de previdência era baixa rentabilidade e altas taxas. Era só isso que a gente via, né? Então, assim, não, previdência é o quê? Aquele negócio que o gerente do banco vai empurrar para poder dar uma ajudinha em um produto que vai me travar para muito tempo, porque eu vou tomar um pênalti de R se eu precisar sair, e que não vai entregar nada pagando uma taxa de administração absurda, né? Exato. E aí é até legal que nos últimos 6 anos, com a nova regulação da SUSEP, o mercado de previdência ele mudou completamente. Então, hoje eu posso, assim, a SUSEP, ela me deu um conforto de fato de poder começar a oferecer produto previdência para o cliente, porque hoje, além de todos os benefícios que nós vamos bater esse papo hoje, existem produtos tão bom quanto qualquer outro produto de fundo, o fundo de investimento no mercado. E aí entra uma série de benefícios da Previdência quando a gente pensa em uma estruturação mesmo de longo prazo, né? Então, eu mesmo tinha esse preconceito, e aí, conforme foi mudando a regulação, aí não tem mais diferença, né? Um fundo de Previdência, a qualidade da gestão, a qualidade do retorno. Então, hoje eu posso buscar rentabilidade no longo prazo, né? Eu não fico naquele produto engessado, aquele produto que não entrega nada, né? Então, eu queria só colocar esse ponto, porque a própria XP, que fez esse movimento de previdência, então, acabou mudando também a minha cabeça em relação a isso, né? Sim, sim. Aí eu descobri que a Previdência podia ser diferente quando os clientes levavam as previdências que estavam comigo no banco para a XP. Eu falei, opa, tem alguma coisa diferente aí, né? Então a gente acabou que foi vendo esse mercado evoluir bastante, né? E aí eu queria iniciar aqui com a primeira pergunta aqui para o Kanner, colocar aqui para ele.
qual é a necessidade, Kanner, que você vê hoje relacionado à previdência, a você ter uma previdência quando a gente pensa, né, num país que, economicamente falando, a gente tem diversos problemas, politicamente falando também, teve aí a reforma da Previdência, INSS que a gente não sabe se recebe ou se não recebe, uma inflação que é cada vez maior e a gente não sabe se vai ter dinheiro para o nosso futuro. Qual é a necessidade que você nos diz hoje da Previdência relacionada a tudo isso? Não, vamos lá. Primeiro, boa noite para todo mundo. Obrigado, Aline e Rafa, pelo convite. Adoro fazer esse bate-papo num petit comitê, assim, né, que a gente chama, mais informal, mais próximo de alguns clientes. Então, agradeço desde já o convite. E estava quase pedindo para eu assistir a live de vocês como cliente, porque vocês já levantaram muitos pontos que são super válidos para a gente conversar aqui. Falando especificamente da Previdência, como investimento, e esse já é o primeiro ponto, né? Você não tem culpa, Aline, de ter tido uma outra visão de Previdência pré-XP e pós-XP, porque, de fato, o mercado está enviesado para esse educacional que, por muitos anos, foi passado dessa forma, né? E, principalmente, com a mudança de legislação ao longo dos anos e ao longo dos últimos anos, é importante ressaltar isso, aí a história da Previdência começou a ser vista de outra forma mesmo. Eu posso até entrar um pouco aqui no detalhe de como que está essa concentração de mercado, quais que foram as principais mudanças de legislação, mas eu queria, só para responder essa sua primeira pergunta, eu vou espelhar uma tela aqui para vocês, só me avisem quando estiverem vendo, por favor. Ok, estamos vendo aqui. Estão vendo? Eu vou já pular para essa primeira pergunta. Acho que em um slide a gente já explica bem isso aqui, né? O que a gente quer dizer com isso? A previdência é para ser vista como mais um investimento dentro da carteira do cliente, e não a carteira de investimento e a carteira de previdência, né? Por quê? Porque pela previdência você acessa qualquer tipo de ativo, seja uma renda fixa juros, uma renda fixa crédito privado, um multimercado, né? Ações, multimercados quantitativos, investimentos com parcela offshore. Então, você consegue acessar todo tipo de ativo que seja adequado para o perfil do cliente dentro da Previdência. O grande ponto aqui é conseguir alinhar o objetivo de cada pessoa, de cada brasileiro, e eu vou citar alguns exemplos diferentes aqui, para encaixar da melhor forma possível dentro de todo a carteira de investimento do cliente, né? Então, um exemplo. Muita gente fala que Previdência é produto para aposentadoria. É só buscando um benefício sucessório, por exemplo, né? Eu gosto de me usar como exemplo, né? Eu me considero jovem ainda, eu tenho muitas despesas que eu sei que eu vou ter no curto prazo, né? Quero trocar de apartamento, de carro, quero casar, não sou casado ainda, né? Não moro junto, então eu sei que eu vou ter essas despesas, né? Então, naturalmente, o meu patrimônio total que eu vou investir, eu sei que eu não posso deixar grande parte dele para o longo prazo, mas eu sei que eu ainda assim posso colher certos benefícios aplicando em Prev, mesmo com a idade que eu tenho hoje, né? Que é, no caso, o PGBL, ou seja, eu aplico todo ano 12% da minha renda bruta tributável que eu recebo no meu PGBL, né, no meu plano de previdência. E o restante que eu quero aplicar, sejam em fundos semelhantes ou diferentes das opções que eu tenho aqui na Prev, aí sim eu busco esses investimentos fora da Previdência, né? Mas o principal ponto é, entenda qual que é o seu perfil, quais são os ativos, quais são os tipos de investimento que você quer ter na carteira. E uma vez que você tem isso claro, aí sim você para pensar um pouco e fala, pô, quanto disso eu consigo deixar para o longo prazo? Porque é nessa parcela que você vai conseguir otimizar fiscalmente, além dos benefícios sucessórios e de aposentadoria que a Previdência traz, né? Então, o PGBL é um dos exemplos, um dos benefícios, né? Você aplica 12% na Previdência e o que acontece? A Receita, no final do ano, em vez dela tributar você em cima de toda a sua renda, ela vai parar para olhar e vai falar, opa, 12% da renda da Aline ela aplicou num PGBL. Então, antes de eu tributar ela, deixa eu excluir esse montante que ela aplicou na Previdência, para daí sim eu jogar a minha alíquota de imposto, né? Ou seja, você diminui a base de cálculo que a Receita vai tributar você no final do ano. Esse é um investimento, esse é um exemplo, né? A gente tem clientes aqui, por exemplo, já nos seus 80, 90 anos, buscando de fato mais benefícios sucessórios, né? Então, o fato de não passar por inventário,
né? O fato de não ter alguns custos que, naturalmente, investimentos que passam por inventário vão ter, como, por exemplo, custos advocatícios, custos de cartório, dependendo do estado, ITCMD, né? Porque na Previdência não existe ITCMD dependendo do estado, lembrando que o ITCMD é um imposto estadual, né? Então vai de cada estado do país decidir se vai aplicar ele ou não em casos de sinistro dentro da Previdência, mas esses são só alguns benefícios dentro do planejamento sucessório que o cliente pode buscar também, né? Outro exemplo completamente diferente. Um pai jovem, acabou de ter filho, quer começar a aplicar aos poucos, né, num plano de previdência para o filho, para, enquanto o filho é dependente legal perante a receita dele, ele pode abater do imposto dele tudo que ocorrer no plano de previdência do filho, e quando o filho se tornar independente perante a receita, né, com seus 18 anos, por exemplo, aí sim é ele que passa a declarar tudo o que ocorre no plano de previdência no plano de previdência dele, e ele já tem um montante que o pai começou a contribuir desde o nascimento dele, né? Então, só aqui eu já dei 3 exemplos de perfis de pessoas completamente diferentes, mas que podem se beneficiar de pontos que a Previdência traz exclusivamente dentro desse produto e não em qualquer outro que você vai encontrar no mercado, né? Um último exemplo, né? Clientes privates. A gente tem muitos clientes privates que calculam quanto que, geralmente, um cliente private é a matriarca ou o patriarca que consolida a renda da família, né? E daí eles param para pensar, quanto que os meus herdeiros legais conseguem viver, né? Tem de custo fixo, por exemplo, durante 1 ano, porque vai ser mais ou menos o tempo para eles conseguirem acessar meu inventário caso eu venha a falecer, né? E daí esse custo o cliente aplica na Previdência, porque daí enquanto os herdeiros legais estão tentando desinventariar o resto do patrimônio, pelo menos a Previdência, como paga mais rápido e não passa por inventário, já dá uma folga para os herdeiros legais terem um fôlego a mais nesse momento difícil, né? Eu já vi beneficiário, para vocês terem uma noção, tendo que pedir empréstimo para poder desinventariar, né? Isso Pagar o inventário já. essa é coisa de louco, porque ele está num momento difícil. Muitas vezes o que ele tem para receber não vai fazer também tamanha diferença, mas ele precisa ainda pedir um empréstimo para não perder esse pouco que foi deixado para ele, né? Então, o que eu gosto de falar, muita gente me pergunta, muitos amigos, até familiares, né? Lucas, quanto que eu preciso ter de previdência? Né? Não existe um percentual ideal de previdência para um perfil de cliente específico. É justamente por isso que a assessoria é de extrema importância nesses casos, porque daí o assessor vai entender com cada um de vocês qual que é a situação de vida atual, qual que é o objetivo que faz sentido, e a partir daí entender não só qual classe de fundo faz sentido para você, mas também qual tipo de plano e regime tributário, por exemplo, dado esses seus objetivos, né? Legal. Até Cane, mesmo... Desculpa, pode falar. não, pode falar aí, desculpa. Não, eu ia falar o seguinte, porque assim, até mesmo porque quando vai ter um recebimento de planejamento sucessório, né, o percentual que ele vai pagar lá de impostos é percentual sobre o patrimônio, né? Então, se ele tem esse valor a receber já pela Previdência, ele antecipa esse recebimento de algo que ele já vai ter que gastar para que ele receba o patrimônio de herança, né? Então, com certeza isso é um ponto assim muito importante. E fora que assim, você foge também de uma tributação muito maior, porque quando você tem uma parcela já destinada nesse planejamento sucessório por meio da Previdência, você já tirou aquela fatia ali de entrar num processo de inventário onde você vai pagar IR, onde você vai pagar as custas do advogado, onde você... Então, ali, você tributou ali, se você está numa tabela regressiva de 25 para baixo, você tributou o beneficiário, onde ele poderia estar pagando ali 40% nas custas totais ali do processo. Então, se tributou muito menos, né? Eu até fiz uma comparação recente, né? Eu conversei, tenho contato, claro, com pessoas que são advogadas e até visitei alguns sites, isso é público. Geralmente, custo advocatício, 6%, custo de cartório, 1%. Não vou nem colocar ITCMD, vamos supor que os clientes estão num estado em que na Previdência cobra ITCMD, que não é o caso de São Paulo, mas vamos supor que sim. Pô, a gente está falando aí, um inventário de 500 mil na Prev, os herdeiros legais recebem em torno de 35 mil reais a mais que eles deixaram de pagar de custo para desinventariar, né? Então,
é difícil, é natural, o ser humano é curto prazista, né? De forma geral. Mas a hora de se preocupar com esse tipo de situação não é quando você já está com seja problemas de saúde ou se você já perdeu muitos anos para obter um benefício fiscal que poderia ser muito maior do que o que você tem hoje, né? Não, e assim, ainda mais a gente está numa situação hoje, né, Kanner, que a gente teve aí a reforma da Previdência, a gente não sabe quando, onde, como que a gente vai ter um recebimento de INSS, e quando a gente fala de um recebimento de INSS lá na frente, para nós que somos mais novos, você vê, cara, hoje a inflação aumenta dia a dia, assim, absurdamente. Esse INSS que eu vou receber vai comportar os meus gastos, que inclusive na idade mais avançada esses gastos aumentam ainda, né? Remédios a mais que você compra, convênio médico que você tem que pagar, que é muito mais caro. Então, assim, tem que existir esse planejamento de uma parcela dos seus investimentos destinada exclusivamente para isso, né? Porque é um custo que você não vai ter como fugir lá na frente, né? É isso aí. O exemplo de saúde, por exemplo, você falou perfeitamente. Conforme a idade vai avançando, em via de regra, a renda vai diminuindo e os gastos com saúde, por exemplo, vão aumentando, né? Uma estratégia, por exemplo, que dá para fazer dentro da Previdência é, se você tem um plano de Previdência no regime progressivo, né? E a gente já pode entrar no detalhe aqui um pouco mais, mas só ilustrando um pouco, você pode abater os gastos de saúde com resgates da tabela progressiva, porque progressiva é uma renda tributável de forma compensável e saúde é um gasto dedutível de rendas compensáveis que nós, pessoas físicas, venhamos a ter, né? Então, é mais um exemplo, você acabou de me lembrar, eu deixei de comentar, é mais um exemplo que dá para buscar na Previdência, de novo, entendendo cada situação de cada cliente, né? O Kanner, deixa eu fazer uma perguntinha aqui, porque assim, acaba fluindo muito para quem já tem um pequeno conhecimento aí do mercado, né? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que eu sou uma pessoa leiga e que eu não conheço, e tem o quê? Tem aquele monte de sopa de letrinha, porque assim, é o que eu vejo, o cliente, ele senta na minha frente, ele senta na frente da Aline, e aí ele foi, primeira coisa, assim, você falou aí algumas coisas, PGBL e VGBL, que raio é isso? Né? A primeira pergunta. E a segunda, o que é isso? Tabela regressiva, progressiva, dedução, tabela de 25, vai pagar 10. Cara, eu vou falar assim, eu vou me dar uma de cliente, ó, eu não entendi nada que você falou. Para o pessoal aí não abrir o áudio e falar, putz, eu não entendi, Kanner e Aline, eu tô fazendo papel de advogado do diabo aqui. Não, vamos lá. É importante isso. Eu gosto de ressaltar assim, o cliente, quando ele decide de investir em um fundo de investimento, que decisão que ele tem que fazer? Analisar quais são as assets disponíveis na plataforma que ele investe, né? Ver se as estratégias que cada asset distribui estão de acordo com o perfil de risco e retorno que ele quer se expor ao longo do tempo que o recurso vai ficar investido, né? Uma escolha de um fundo de investimento é basicamente isso. Na Previdência, você tem duas escolhas a mais, né? Além do fundo, que é onde o seu recurso vai ficar rendendo, você precisa escolher qual é o tipo de plano de previdência que você quer ter esse fundo que você vai escolher atrelado a ele e qual que é o regime tributário, né? Um dos benefícios da previdência é justamente isso. Você pode escolher em qual tabela tributária você quer estar exposto, né? E, de novo, vai de acordo com a sua situação de vida para escolher o melhor regime tributário. Falando primeiro do tipo de plano, né? Hoje, basicamente, o mercado de previdência atual tem só dois tipos de plano, PGBL e VGBL, né? E eu vou explicar de forma bem simples as principais diferenças. Por favor, Primeiro, porque eu não entendo nada. Vamos lá. Primeiro, no momento do resgate, se você está em um plano PGBL, quando você for resgatar, a alíquota da sua tabela que você também escolheu vai incidir sobre todo o montante que você estiver resgatando, tá? Já no VGBL, quando você vai resgatar, a alíquota da sua tabela vai incidir só sobre o montante de rendimento daquele montante total que você está resgatando, né? Porque sempre que você faz um resgate,
uma parcela daquele montante é a sua aplicação nominal, né, aquela aplicação que você fez para começar a render, e uma outra parte é o rendimento referente a essa aplicação que você fez lá atrás. E daí muita gente pergunta, pô, Kanner, por que eu vou escolher o PGBL em vez do VGBL se Nossa, o eu ia PGBL fazer tributa essa em cima de pergunta tudo, agora. né? Por que então eu coloco no PGBL se eu vou pagar mais imposto, né? É isso, mas é aí que está o pulo do gato, né? O PGBL, a Receita permite que cada pessoa física possa abater parte desse investimento no imposto de renda. E como que funciona isso, né? Vamos supor, Rafa, que você tem uma renda bruta tributável de R$100 mil no ano, para facilitar as contas aqui, tá? Se você aplica em um VGBL ou em qualquer outro ativo, a Receita no final do ano, quando ela for ver quanto de fato ela teria que ter tributado você e quanto que ela vai te dar na janela de restituição do ano seguinte, ela vai olhar, bom, o Rafa teve uma renda bruta de R$100 mil, então eu vou jogar a alíquota do imposto em cima da base de R$100 mil dele, tá bom? E daí vai gerar o seu imposto. Agora, se você pega 12% dessa sua renda de R$100 mil no ano, né, e em vez de aplicar num VGBL ou num fundo normal, aplicar em um fundo via PGBL, no tipo de plano PGBL, quando a Receita for ver a sua declaração, ela vai falar, olha, o Rafa tem R$100 mil de renda bruta no ano, mas espera aí, ele tem R$12 mil, que é 12% desses 100 mil, aplicados em um plano de previdência PGBL. Então, eu vou excluir aqui, e em vez de eu tributar, né, o Rafael em cima de uma base de R$100 mil, eu vou tributar em cima de uma base de R$88 mil. E isso faz naturalmente com que a Receita, no ano seguinte, na janela de restituição, distribua, né, uma restituição maior do que ela distribuiria para você caso você não tivesse feito esse investimento no PGBL. Isso se chama diferimento fiscal. Né? Você está literalmente postergando o imposto que você pagaria hoje para pagar só quando você for resgatar, que daí o PGBL você tributa em cima de todo o montante. Né? E é importante dizer que isso vale a pena, porque a cada ano que você posterga esse pagamento de imposto, né, ou seja, você aumenta a sua restituição a receber da Receita, você está vendo um dinheiro no seu bolso que era para estar no bolso do governo. Exatamente. E daí, com esse dinheiro a mais no seu bolso, você consegue reinvestir, seja na própria Previdência, em outros investimentos, em fazer compras, mas não é o que nós, como agentes financeiros, vamos indicar, claro, né? Então, eu não sei se ficou claro primeiro essa definição de PGBL e VGBL, Aline. Porque assim, né, Kanner? Não, só ficou ótimo, sim. Acho que o Rafa entendeu agora. Agora né, eu entendi. Agora eu só não entendeu. entendi esse ponto de diferença de imposto. Porque qual que é a diferença, né? Não, assim, puxando um gancho aí no que o Lucas estava falando, o Kanner estava falando, o que acontece, né? O cliente tem lá R$100 mil de renda bruta anual, ele pagaria 27.500 para o governo. Ao invés dele pagar aqueles 27.500 para o governo, paga 15 mil só para o governo. Esses 12.500 ele vai pôr num PGBL, mesmo que daqui a 10 anos ele vai resgatar esses 12.500, chegou lá na frente, esses 12.500 virou 15 mil, porque teve rendimentos, vamos colocar assim. O cara vai resgatar, ele tem uma tributação de 10% em cima do valor, ele não perdeu aqueles 15 mil para o governo, ele perdeu 1.500 lá no final, né? Então, assim, ele tributou os 10% sobre o valor total dos 15 mil que ele aportou, só que ao invés dele ter jogado para o governo esses 12 mil, ele pegou de volta para ele ainda com uma correção. Né? Então, esse cálculo ele é muito importante, porque no VGBL você vai fazendo um acúmulo para aposentadoria, que também você pode planejar essa tributação, para que você tenha esse retorno lá na frente com uma tributação menor para o governo, porque quanto mais dá para a gente fugir disso, melhor, porque a gente sabe que o governo pega e não pega pouco. E quando você ainda vai se organizando no decorrer da vida para você ir aportando esses valores em PGBL, você tem esse benefício fiscal agora e tem esse benefício fiscal lá na frente, porque você vai ter o direito de recebimento do valor uma tributação às vezes muito menor. E com uma assessoria assim adequada, porque muitos clientes aqui, né, Kanner, eu vou falar de previdência, alguma coisa, e eles até sabem, né? Pô, mas o PGBL é só para quem faz a declaração
de forma detalhada. Aí o cliente fala, não, mas eu faço de forma resumida. Eu falei, não, Sim. mas você já fez a conta? Porque muitas vezes vale a pena você parar de fazer a resumida e você fazer a detalhada, que aí você vai pagar menos imposto. Aí o cliente fala, nossa, eu não acredito nisso, né? Dá para fazer isso? Dá. Pega o profissional, a Aline vai sentar, vai desenhar, vai calcular, e vai ver, olha, a partir do ano que vem, com esse nosso planejamento, você vai começar a declarar de forma detalhada, porque você vai ter esse benefício, esse benefício, esse benefício, né? Ô, Rafa, você me lembrou de um ponto muito importante, tá? Só para deixar claro, quem que pode usufruir do benefício fiscal do PGBL, né? Você precisa ser contribuinte ou aposentado, seja pelo INSS ou pelo regime próprio dos servidores públicos, tá? Se você não é contribuinte nem aposentado pelos regimes, aí você não pode usufruir e aí não tem nem discussão. O melhor tipo de plano para você é o VGBL, tá? E Rafa, eu sou esse cliente, tá? Quando eu entrei na XP no finalzinho de 2017, tá? E quando eu comecei a ver o avanço da legislação, eu falei, pô, eu consigo buscar ótimos fundos aqui dentro, eu sou jovem, eu tenho longo prazo, né? Por que eu não estou aplicando em Previdência e ainda no PGBL, né? Eu até fiz essa provocação, claro, eu tinha minha conta em banco também, quando entrei na XP que eu comecei a migrar, eu até provoquei o contato que eu tinha, eu falei, pô, mas por que você nunca me provocou de aplicar num PGBL? Né? E ele falou, pô, Lucas, mas você é jovem, você faz a declaração simples na Receita, né? Eu falei, ué, mas assim, eu fiz as contas e é só eu passar a declarar de forma completa, que para quem não sabe é muito simples, você só faz um tiquezinho no final da sua declaração, porque ele te mostra qual é o modelo que vai te trazer uma maior restituição e pronto. Você começa a declarar de forma completa a partir de então, que foi o que eu fiz. Né? Eu apliquei em Previdência no primeiro ano, já num PGBL, e a partir desse ano eu comecei a declarar de forma completa. Certo. Então falar dos regimes. Os regimes, progressiva e regressiva, né? A linha. Só para complementar, né? Então, na Previdência, você escolhe o fundo que você quer, ou seja, qual gestor você quer confiar para rentabilizar o seu recurso, vai escolher o tipo de plano, PGBL ou VGBL, que a gente comentou aqui, né? E, inclusive, se você tem dúvida dessa conta, a gente tem um simulador de investimento em PGBL que você pode pedir para o seu assessor da RV4, né? No caso, a Aline tem acesso a essa ferramenta, que você passa a sua renda bruta mensal e a ferramenta já calcula para você quanto de benefício, ou seja, quanto de restituição a mais a Receita vai te dar por você estar fazendo esse investimento de 12% da sua renda em um PGBL, tá? Então, só esse ponto. Mas a última escolha, antes de você contratar, então, já escolheu o fundo, já escolheu o tipo de plano, é o regime tributário. Né? E a Previdência, esse é um grande benefício, porque você mesmo pode escolher como que você quer ser tributado. Né? E existem duas tabelas. A tabela progressiva, que ela não é uma tabela de Previdência, ela é a tabela da Receita, que vocês já devem conhecer, né? Ou seja, quanto maior a sua renda no ano, maior vai ser a alíquota incidida sobre qualquer resgate que você vier a fazer. Mas existe a tabela regressiva, que é uma tabela específica de Previdência, que ela não olha para a sua renda, ela olha para o tempo da sua contribuição. Ou seja, se você aplica R$100 mil hoje num plano de previdência na tabela regressiva, independente se é PGBL ou VGBL, mas na tabela regressiva, começa a contar o seu prazo a partir desse momento. Você começa na alíquota de 35% e a cada 2 anos essa alíquota cai 5%. Né? Ou seja, a Aline falou de 10%, é porque em 10 anos você chega na alíquota mínima da tabela regressiva, que é a de 10%, e isso você não encontra em nenhum ativo tributável. Tá? Claro, vamos desconsiderar ativos isentos, como CRI, CRA, LCA, LCI, né? Debêntures incentivadas, isso não são de fato isentos, não se compara, mas dos ativos tributáveis no mercado financeiro, 10% é o mínimo que você vai encontrar, que é dentro da Previdência. Até puxando a atenção aqui um pouco, Kanner, para isso, porque é um mundo que eu vivi muito lá no banco, então eu quero puxar muito a atenção dos clientes para esse ponto, claro. Porque assim, antes não se tinha conhecimento, né, dessa diferença de tributação de progressiva para regressiva. Então, assim, eu sempre peguei muito lá no banco e continuo pegando agora, migrando aqui para a XP, muita situação de previdência que o cliente colocou lá que ele não pretende usar, que é com o intuito de aposentadoria e está lá numa tabela progressiva.
que não importa o tempo que passe, você vai pagar lá 27,5% de tributação. Então, é muito importante revisar isso, porque se a intenção é a longo prazo, e detalhe, a Previdência, ela te possibilita fatiar os valores. Então, eu tenho medo de precisar usar um recurso para agora, então eu preciso deixar na progressiva. Não tudo. Você tem lá 400 mil na Previdência, deixa 200 mil na progressiva para uma emergência, para uma necessidade, e joga os outros 200 para a regressiva. Daqui 4 anos, se você não usar, ele já está numa alíquota de 25%, que é menor do que a de 27,5%. E aí você vai lá e muda os outros 200 para ir contando esse tempo também. Então, dá para programar esse uso, né, voltado para essa tributação. Não, perfeito. E PGBL e VGBL também, né? No exemplo que eu dei do Rafael, vamos supor, ele tem uma renda bruta de 100 mil, mas ele vira para mim e fala, pô, Lucas, eu entendi que eu posso aplicar 12 mil para ter o benefício máximo do PGBL, mas e se eu quero aplicar 30 mil em plano de previdência? Não tem problema, 12 mil você aplica em um PGBL, assim você está otimizando fiscalmente a sua carteira, e os outros 18 mil, aí sim você direciona para um VGBL, porque como você não vai poder usufruir do benefício de PGBL que você já está no teto, pelo menos você vai estar usufruindo do benefício de, na hora do resgate, você só vai ser tributado em cima do rendimento, né? Isso aí. Quer fazer a próxima aí, Rafa? Pode fazer, eu já fiz 2 já. Pode? Já fiz um monte, já fiz um monte aqui. Então, tá bom. Vamos lá. Então, assim, Kânio, o que eu queria te perguntar agora? Cara, previdência é um dinheiro que eu quero guardar para o futuro. Eu posso pôr em risco? Como que eu escolho a alocação desse investimento? Tem que ser renda fixa, mas o pós-fixado hoje está muito baixo. Eu continuo. O que eu faço? Pode ser com risco? Não pode? Qual a melhor opção? Vou espelhar de novo aqui minha tela, porque você fez uma pergunta que eu tenho um slide perfeito aqui para mostrar, tá? Isso aqui, só dando uma noção de mercado para vocês, em quais classes de ativo que estão os fundos de previdência no mercado e em quais classes de ativos estão os recursos dos fundos de previdência dentro da seguradora da XP. Olha a diferença, né? Eu posso até falar, se você me permitir, Aline, um pouco dos números de concentração de mercado, mas o que dá para ver aqui é como que a gente está conseguindo, com sucesso, passar esse educacional, que é justamente o risco do cliente, claro, dentro, de acordo com o perfil de investidor dele, a parcela de maior risco é a que deveria estar em investimentos de mais longo prazo, porque é onde o gestor vai ter mais tempo para, caso tenha algum imprevisto no meio do caminho, algum coronavírus, por exemplo, alguma crise, o gestor tem tempo de sobra para recuperar essa performance e entregar longuíssimos retornos desde o momento da aplicação, né? Então, hoje, eu vou mostrar aqui, mas o mercado de previdência aberta é de 1 trilhão, tá? 90% desse 1 trilhão ainda está nos 5 principais bancos do país. Desse montante, 80% está em renda fixa. A gente tem fundos no mercado com 40 bilhões, 30 bilhões de custódia que não batem o CDI nas principais janelas, né? E, gente, o CDI, a Selic, é a taxa básica de juros do país. Você não pode pedir nada, uma vez que você não está incorrendo riscos, é para seguir pelo menos o CDI. Né? Mas num cenário em que a inflação está descontrolada, né, principalmente como que a gente está vivendo, que cada semana que passa é uma perspectiva de diversos analistas, né? Ninguém tem certeza Hoje, de nada. se está no CDI, já está ruim, né, Kanner? Porque a inflação está muito maior que isso, né? Então... É isso, o juro real hoje está negativo, ou seja, mesmo se você conseguir achar um investimento que te entregue 100% do CDI, você está perdendo o seu poder de compra, né? O seu salário, na verdade, está diminuindo. Por mais que ele fique estático, o custo de tudo que você consome, basicamente, está aumentando. Então, principalmente pelo fato de que, até mesmo antes da reforma, mas com a reforma da Previdência, não dá para achar que nós brasileiros conseguimos viver com o INSS, tá? Isso já está mais do que claro para todo mundo. E a Previdência, uma vez que você consegue se planejar para deixar pro médio e longo prazo, você vai colher diversos benefícios e um deles é poder abrir um pouco mais esse apetite a risco, mas claro, dentro do seu perfil de investidor, né? E só contextualizando,
olha que curioso, né? A gente, fevereiro e março, só para contextualizar, em fevereiro, a XP Seguros, que é a seguradora da XP, ela bateu uma marca histórica. Foi o primeiro mês da história que uma seguradora independente, ou seja, que não pertence a um banco, liderou o ranking de captação do Brasil, né? Em março, liderou de novo, que é esse primeiro gráfico que vocês estão vendo, tá? Esses valores estão em milhões, ou seja, a XP Seguros em março captou 1,5 bilhão de recursos. E olha que curioso, desse 1,5 bilhão, cerca de 80% foi via portabilidade, ou seja, 80% desse 1,5 bilhão são brasileiros que estavam em outras instituições e viram uma oportunidade melhor de rentabilizar o recurso, de ter uma assessoria melhor, uma plataforma melhor, né? Aqui eu falo muito que a previdência na XP é melhor, não só porque a gente tem mais gestores, né, renomados, fundos que buscam melhores rentabilidades, mas principalmente pela assessoria, que é mais próxima, e pela plataforma, né, onde já se viu... E pelo jeito, né, Kanner, foi tirado tudo do Bradesco e do Itaú, né? Que deu... É o que me parece. Exato. Mas quando você vê, é engraçado, né? Você vê essa primeira visão, você fala, nossa, XP Seguros está voando e o mercado está secando. Mas daí você vê a foto de baixo e aí são aqueles 90% que eu comentei, né? Por que isso? Justamente pela legislação. Porque antes de 2017, 2016 ali, os gestores independentes, ou seja, uma Adam, SPX, né, Vinland, Dália, essas gestoras verde, eles não tinham interesse em criar um fundo de previdência com uma legislação tão restrita, né? Por exemplo, um fundo de previdência em ações, antigamente, não podia ter um fundo 100% investido em ações, era só até 49% do patrimônio do fundo que podia investir em ação. Então, o gestor, ele também não queria criar uma estratégia que ia dar custo para ele e que ele não ia conseguir rentabilizar da melhor forma possível, né? O que sobravam? Sobravam as assets dos bancos que possuíam as próprias seguradoras. Ou seja, ao longo de muitos anos, até 2016, a captação foi sempre direcionada para os bancos, até porque até pouco tempo atrás não existiam fintechs e corretoras como a XP, por exemplo, oferecendo uma plataforma, uma assessoria e produtos melhores, né? Então, olha ainda o desafio que a gente tem para mostrar para o tamanho de brasileiros aqui a oportunidade que tem dentro da plataforma da XP, né? Isso é surreal. Pode falar? Não, termina aí. Eu achei que você estava terminando, que eu tenho uma pergunta para Não, emendar. eu já encerrei. Eu só ia comentar que isso... Não, eu só ia comentar que isso é a principal motivação que a XP tem para olhar com previdência com tanto carinho, porque a concentração é enorme e não faz o menor sentido, né? Não. Exatamente. E assim, como você falou, você fez a resposta da Aline, quando a Aline falou, quando eu sou mais jovem, dá para tomar mais risco, dá para ser mais conservador quando é mais velho, já está numa fase de sucessão. Aí eu queria entender assim, por exemplo, a gente aqui também, um assessor, acompanha muito os ciclos do mercado. E tem ciclos de mercado que quanto mais, mesmo a pessoa jovem, nós fazemos algum remanejamento na carteira. Como que funciona e qual que é o benefício de mexer de acordo com ciclos econômicos e com a idade na previdência frente a outros produtos? Não, vamos lá. Esse benefício da portabilidade, se você está em um fundo sem ser de previdência, vamos supor que você está num fundo de ação, e a bolsa, você olha para o mercado, você acha que a bolsa vai começar a derreter. Você precisa ir para um fundo de renda fixa para dar uma contida na oscilação que vai vir, né? No fundo, você vai ter que resgatar, pagar imposto sobre isso e aplicar num fundo de renda fixa, que é o destino que você quer. Na Previdência, aqui na XP, e foi pioneira em ter isso digital, e hoje 100% digital, também não encontro outra corretora, a portabilidade você faz sozinho, tanto o cliente pelo site da XP, ou se ele preferir, o assessor pode pedir essa portabilidade de um fundo para o outro, sem pagar imposto, e o cliente só vai via push no celular, ler o termo para ter certeza, validar e aceitar, né? E essa foi a grande disrupção da XP
que iniciou esse montante. Para vocês terem noção, quando eu cheguei em 2017, a XP Corretora, ela tinha em torno de 3 bi de custódia em previdência. Menos de 4 anos depois, a gente está chegando nos 40 bilhões de custódia, né? Ou seja, é um crescimento exponencial e que ainda tem muita oportunidade. Mas então, esse foi o operacional, né, Rafa? É muito simples, tanto se o cliente quiser fazer sozinho, ele consegue, ou se ele quiser Não, assessoria. E outra, né, Kanner, Pode assim, falar? se você identifica um problema ali naquele ciclo de mercado, se você está num fundo fora da Previdência, às vezes o período de resgate daquele fundo, você pediu o resgate hoje, ele demora 30, 60, 100, a gente tem fundos de até 180 dias para entrar na conta. Na Previdência, a portabilidade ocorre de uma forma muito mais rápida, né? Tem Não, fundos e ali sem que é contar 4, 5, 7 dias. um fator muito que faz muita diferença é o come cotas, né, cara? Então, quando nós Sim. fazemos a portabilidade, não é considerado um resgate da previdência, né? Exato. Quando Perfeito. vamos imaginar que eu estou num fundo multimercado e agora eu acho que está na hora de ir para um fundo de ação de acordo com o ciclo do mercado, eu tenho que efetuar um resgate do fundo multimercado e eu tenho que colocar num fundo de ação normal. Então, aí tem come cotas no universo de fundos. Quando eu estou na Previdência, não. Se eu estou no multimercado, eu vou para ação, não paga nada, não é resgate. Se eu estou numa ação, vou para uma renda fixa, não paga nada, é resgate. Quando vai incidir imposto de renda? Só no resgate. E aí vai entrar nessa questão que você falou, né? Tabela regressiva ou progressiva, VGBL ou PGBL, né? É isso aí, a gente fez até uma simulação que eu coloquei aqui em tela, a gente simulou um cliente fazendo 10 realocações ao longo de 20 anos, o que é super conservador, porque ao longo de 20 anos o cenário muda muito, né? Em fundos, considerando que na Previdência você chegou na alíquota de 10% do regime regressivo, você está deixando de pagar de imposto nessas alocações R$32 mil, considerando que lá no primeiro ano você aplicou 100 mil. Né? A gente está falando de mais de 32% do valor aplicado pelo cliente que ele deixou de pagar de imposto nessas realocações para fazer com zero custo aqui dentro. Né? E só pegando o gancho, Aline e Rafa, muita gente pergunta, pô, Lucas, legal, eu entendi o benefício da portabilidade, né? Mas se eu estou no meu banco, eu já estou na Previdência, eu já tenho esse benefício, né? O que muda de eu ir para a XP? O que muda é que não adianta você ter o benefício da portabilidade se você não está em uma plataforma que te oferece um cardápio de diversas opções, de bons gestores, né? Então, aqui dentro da nossa corretora, a gente distribui 3 seguradoras, que é a XP Seguros, Icatu e Sul América, né? A gente tem, dentro dessas 3 seguradoras, mais de 160 estratégias e mais de 70 gestores, que é quase metade dos gestores independentes do mercado, né? Ou seja, para um cliente ter acesso ao tanto de gestoras, inclusive algumas são exclusivas XP, de parceria com a XP, o cliente provavelmente teria que abrir conta em 2 ou 3 instituições financeiras diferentes, pelo menos para ter essa gama de produto. E aqui dentro, eles fazem de uma vez só, sem precisar de toda uma burocracia de troca de seguradora e corretora. Né? Então, Kanner, de novo, é a facilidade. Uhum. E assim, ó, nessa questão mesmo de gestora que você está falando para mim, né? A gente tem tantos fundos, a gente tem tantas gestoras, isso é uma pergunta que os clientes muito me fazem. Quando você pega naturalmente que uma fatia muito maior do mercado está nos bancos, né? De estar ali concentrado em bancos, e tem banco que você pega ali que tem 4 fundos para te oferecer de previdência, tem banco que tem um pouquinho mais, tem 15 fundos para te oferecer ali de previdência. Então, você olha o patrimônio desses fundos, são gigantescos, bilhões, né? Assim, são patrimônios enormes. E aí você pega um fundo da XP, de casas excelentes, como Arques, por exemplo, assim, a gente pega fundos que tem ali 98 milhões de patrimônio, né? Tem um patrimônio muito menor. Qual que é a garantia? O que isso interfere? O que isso é bom ou é ruim? Um patrimônio com menos fundo, um fundo com menos patrimônio, ele é pior do que um Brasilprev, por exemplo, que tem um baita de um patrimônio? Qual que é a garantia que isso me traz de segurança de investir com um cara que administra um patrimônio menor? O que isso é melhor ou pior? Não, vamos lá. Um ponto importante, tá?
por que os bancos geralmente têm poucas opções e começaram a trazer um pouco mais de opções agora, mas porque grande parte deles não tem quase nenhuma outra gestora além da própria gestora do banco, né? É porque quando os bancos vendiam uma previdência, pensa comigo, é o banco, eles têm a própria seguradora e eles têm a própria gestora. Por que eles vão dividir qualquer remuneração que vai tudo para eles com um gestor independente ou com uma seguradora diferente da do próprio banco, né? É essa a diferença. Aqui na XP, a gente é um marketplace. Eu quero ser um shopping dos melhores gestores de investimento em previdência para o cliente poder entrar na lojinha que ele quiser. Exemplo, a gente tem fundos da Kinea. A Kinea, para quem não sabe, é uma gestora independente, mas que pertence ao Itaú. Eu não tenho problema nenhum em distribuir fundos da Kinea aqui dentro, desde que sejam bons produtos para os nossos clientes finais da XP, né? Eu prefiro abdicar de qualquer lucro que eu tenha por não oferecer só produtos, por exemplo, da XP Asset, se for para ajudar o meu cliente poder se virar melhor em diversificação, em fugir em momentos de crise, né? E esse ponto que você levantou é muito importante. Por que os fundos dos bancos são tão grandes, né? Pelo passivo que eu comentei. São muitos anos de só essas gestoras distribuindo esses fundos no mercado, mas isso está longe de ser sinônimo de bons fundos, né? E assim, toda generalização é burra. É claro que existem bons fundos em outras instituições, mas quando você compara com a gama de bons fundos que você tem aqui, incluindo os que eles têm lá e mais muitos fundos, aí você começa a ponderar de por que você vai ficar numa plataforma não tão completa, né? E falando do patrimônio, assim, o único argumento que eu vejo que poderia ser contra um fundo com menor patrimônio é falando que uma vez que o fundo tem um menor patrimônio, o custo de um fundo, porque todo fundo tem um custo de auditoria, né? O gestor tem um fundo para botar esse veículo de pé. O único argumento, talvez, seria falando que o cliente arca com os custos do fundo, o que não é verdade, porque a XP, como tem ótimo relacionamento com todos os gestores do mercado, quando a gente sobe um fundo, a gente já coloca em cláusula que a partir só de 10, 15 ou 20 milhões, dependendo da asset, que o custo sai do gestor e vai daí, de fato, para todos os clientes, que é como ocorre no mercado inteiro, né? Ou seja, a gente não deixa esse impacto inicial pegar o cliente, até porque a XP Seguros, como ela quer ser pioneira em diversos investimentos, é claro que a gente vai trazer muito fundo que ainda não tem patrimônio, porque ele nem existia antes, mas são fundos de gestoras que têm clientes fazendo fila para aportar neles no fundo fora da Previdência e estão dando graças a Deus que estão adentrando agora na Previdência para poder melhorar a aposentadoria e os benefícios que a gente comentou de cada um. E o ponto contra de ter um fundo enorme, por exemplo, de 30, 40, 50 bilhões, é igual você comparar, fazer uma manobra com um iate, com um barco que seja de 100 mil pés e com um bote, né? É claro que você, nas adversidades do mercado, consegue virar muito mais fácil um bote do que um barco. E é literalmente essa comparação de um fundo que você tem 50 bilhões sob custódia com um fundo que você tem 100, 200 milhões. O gestor, em momentos de crise, né, veio a crise, começou a impactar a renda fixa, precisa mudar, por exemplo, a duration de inflação dentro do fundo de renda fixa, né, pegar títulos mais curtos e não tão longos. Para um gestor conseguir liquidar um fundo de 50 bi, mudar de direção, vai dar muito mais trabalho e muito mais tempo do que às vezes o os fundo nossos fica fundos, amargando ali aquele... Como o gestor não tem essa habilidade de poder trocar os papéis de forma muito rápida, o fundo fica amargando por muito mais tempo ali aquele ciclo do mercado. Quando o gestor ele tem um patrimônio menor, o gestor consegue fazer de forma muito mais rápida essa troca, privando o cliente de amargar aquela situação, né? Isso a gente viu muito no auge da crise aqui. Você pega os fundos, os maiores fundos de renda fixa de crédito privado, né, que acabaram, todos os fundos acabaram sofrendo. Você vê que esses fundos muito grandes, eles demoraram e alguns ainda estão para trás lá da crise, né? Você pega o Brasilprev, pega alguns fundos do Bradesco também, justamente por isso, né? E aí você pega assets menores. E assets menores, né, pessoal? A gente fala o quê? Asset que tem 1, 2, 3, 4, 5 bi, 10 bi. Que nós estamos falando de menor assets é minha que tem... conta, né? Exatamente.
chega. Exatamente. Só para a gente Né? fechar aqui, pegando esse gancho no que o Rafa está falando, Kanner, né? Claro. Eu acho que foi excelente aqui a nossa live, né? Eu acho que deu para passa muito rápido, né? Já está acabando, passa muito rápido. Passa muito rápido. E aí, só para a gente fechar aqui, uma última pergunta que foi o que me apaixonou por essa mudança de mercado, não só na parte da previdência, né? Como eu te falei, lá no banco, eu via, quando eu estava lá, eu via perder muito dinheiro para fora, para XP, porque não tinha como bater ali aquelas rentabilidades que eram oferecidas para o cliente. E hoje eu estou do lado bom da força, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente por que quando a gente pega... Porque, assim, eu faço muito estudo para os clientes, né? Que, assim, você pega fundos, os melhores fundos do Bradesco, do Itaú, do Santander, fundos bons de renda fixa. Ah, esse é meu melhor fundo, por exemplo, do Santander. O melhor fundo de renda fixa que o Santander tem, que é com a menor taxa de administração, está dando 2,50 no ano. E aí você pega um Arx Denali, renda fixa também, dando 8 nos últimos 12 meses. Então, por que essa diferença tão gritante da administração dos fundos que consegue trazer um retorno, enquanto um está dando um retorno ali, a gente comparando no mesmo perfil, né? Um está dando um retorno ali de 2, o outro consegue trazer um retorno de 8. Um estudo de carteira diversificada que está trazendo 3 no banco com um pouco mais de risco, um perfil moderado, aqui a gente consegue trazer 12 no ano, né? Que é aquele tão sonhado 1%. Então, por que essa diferença, que a gente consegue trazer essa diferença tão grande? Olha, a resposta é até mais simples do que muitos esperam, viu, Aline? Porque a resposta é a gama de opções que vocês têm, né, dentro da plataforma da XP, e muitos times por trás analisando quais são as melhores estratégias para compor o portfólio aqui da nossa plataforma, né? Ou seja, às vezes a gente precisa colocar um pouco o chapéu da humildade que eu falo. Não dá para achar que a gestora do Santander é a melhor do mercado, que a do Itaú é a melhor do mercado, que a da própria XP é a melhor do mercado, né? Eles podem ser muito bons em alguns pontos, muito bons em outros, só que a gente sabe que não, é aquele negócio, não dá para você fazer o caminho inteiro com todos os ovos na mesma cesta, né? Porque se der algum problema, você perdeu todos os ovos. Então, aqui, não é à toa que a gente tem mais de 160 gestores, porque a XP ela é como que se diz, uma plataforma de distribuição que, para os melhores gestores do mercado, eles querem estar aqui, porque eles querem acessar o brasileiro, né? E a gente aqui dentro tem todo um time, daí não é nem o meu time, é um time de parcerias que toca especificamente o relacionamento com o asset, que faz uma diligência enorme antes de pôr um gestor para dentro da plataforma. E assim, enorme mesmo, a gente vai no detalhe de quanto que o fundador tira de bônus para ele e o que ele faz com esse recurso, né? A gente entra num nível do gestor, ele pode ser o melhor gestor do mercado, ele vem com uma taxa que a gente não acha condizente que o nosso cliente pague, a gente veta ele, a gente não põe na plataforma. Então, existem N motivos, mas existem muitos fundos nos bancos que cobram taxas que não deveriam, e como a gente tem gestores tão bons quanto ou melhores, cobrando taxas mais justas, naturalmente a performance ela abre esse gap, né? Em cenários de crise, muitas vezes o fundo do banco, por estar indo mal, sofre muito resgate e daí não tem liquidez para tentar se reerguer nesse momento de crise, né? Por exemplo, o Arx Denali, que foi um exemplo de crédito privado que você deu muito bom aqui, em um momento de crise, enquanto todos os fundos basicamente do mercado estavam desesperados e tentando estancar resgate, o Arx Denali da XP Seguros estava indo ao mercado comprar, porque ele tinha liquidez, uma vez que os clientes estavam satisfeitos, e conseguiu pegar ótimas oportunidades de crédito no mercado que outros concorrentes não conseguiram. Então, é uma gama, eu diria que é um conjunto de motivos, mas que, se for para resumir, a gama, é o cardápio extenso que a gente consegue passar, e não é qualquer... Eu não quero ter muitos fundos aqui, eu quero ter os melhores fundos aqui. Se forem 50 exatamente, ou 200, aí a gente para discutir, mas que a gente está sempre indo atrás dos melhores fundos e gestores disponíveis do mercado, esse é o core da XP, né? A gente não está preocupado com outras vertentes, a gente tem áreas exclusivamente para isso, que vive diariamente buscando essas oportunidades no mercado, que acaba
culminando aí em rentabilidades, na maioria das vezes, mais satisfatórias, né? O Kanner, se eu puder dar um complemento, até puxando a sardinha aqui para o nosso lado como assessor, o que eu vejo? Eu estou há 6 anos, a gente está na RV4, existe há 6 anos. A XP ela começou essa revolução no mercado financeiro. E aí a gente viu, antes era só a XP que era a plataforma aberta, depois os bancos tradicionais começaram, aí depois começou produtos diferenciados abertos aqui, aberto lá, aí começa a plataforma aberta de previdência aqui, os bancos vão ter isso. Então, assim, o que eu vejo, né? Uma commodity, o produto, né? Então, o produto vai chegar uma hora que a Arx vai estar no Itaú, ela vai estar no Bradesco, vai chegar essa hora. Aonde eu vejo o grande diferencial? É no serviço, na assessoria. Porque eu posso garantir que uma hora que um gerente do banco vai lá e pode ter o melhor produto, chegou e colocou lá, e se o cliente não bater uma portabilidade para fora, esse gerente vai ficar 3, 4, 5 anos sem falar sobre aquele produto com o cliente. E assim, eu posso falar porque a Aline veio de banco e ela via isso assim o tempo inteiro. Aqui não, aqui é ciclo de mercado, aqui vai mudar, vai passar 1, 2 anos, ó, estou vendo, tá ótimo, não precisa mexer, a gente está no caminho certo, então vai ter a garantia que vai ter esse trabalho ativo. Que normalmente o pessoal fala, vou colocar em previdência, fecha o olho e vou ver daqui 30 anos. Não, pelo contrário. Não dá, né? De jeito nenhum. Exatamente. Acho que esse é um ótimo ponto, tá? Produto vai virar commodity, isso é fato. O único ponto é que os bancos demoram mais, até pela estrutura mais antiga, não né? tem como, né? Você lida ali com 400 clientes na carteira, uma gama de mais de 20 produtos para você oferecer. Abriu a porta da agência, tem um atendimento frequente ali o dia inteiro, né? O cliente te ligando que o cartão de crédito dele não está passando, que o limite estourou, tem que aumentar o limite dele. Então, assim, você não consegue focar nem em acompanhar aquela carteira do cliente, dar uma olhadinha e ver o que precisa mudar, e também não consegue acompanhar o mercado para saber o que está bom. Você não consegue nem saber o que está bom no mercado para poder oferecer para o cliente, né? Então, é a dinâmica do banco, não tem, né? Eu não vejo hoje o banco se movimentando em relação a isso, né? Então, assim, não tem essa diferença, é muito grande, porque eu estou aqui há 6 meses na corretora, né? Eu estou na RV4 há 6 meses. Tem clientes que iniciaram esse trabalho comigo há 6 meses e que, se tiverem aqui na live, são provas de que eu já estou combinando para trocar alguma coisinha ou outra na carteira, porque nesses 6 meses já mudou muita coisa. E a gente tem que estar de olho nisso o tempo todo. Então, e agora? Tem clientes que migram aqui, eu falo, não, calma, o mercado está difícil agora, vamos esperar num perfil mais conservador, quando ele melhorar, a gente vai para um perfil mais de risco. Então, é um acompanhamento que a gente tem que fazer frequentemente. Não dá para você colocar o perfil do cliente ali só naquele produto e esquecer que ele existe, porque o produto pode, como a gente mesmo comentou, o patrimônio dele está grande, ele pode estar amargando uma situação ali que a gente pode mudar para algum outro produto e depois, quando ele tiver saído dessa opção, a gente volta para ele. Então, acho que tem tudo isso. E tem, né, todo o suporte da XP tem todo esse suporte da XP por trás de você, né, Aline? Só para um exemplo aqui para quem nos assiste. Para eu subir um fundo aqui de um gestor na XP, não interessa quem seja, pode ser o Luiz Stuhlberger da Verde, né? O icônico Luiz Stuhlberger. Eles têm que mandar mensalmente comentários sobre a oscilação do mês passado e posicionamento atual. E isso vai não só para os assessores da RV4, como tem no nosso site de conteúdos da XP para vocês, clientes, também, acessarem quando quiserem. Então, a gente preza muito pela transparência, né? Acho que esse é o principal ponto. Até mesmo antes de eu colocar um gestor dentro da plataforma, eu já estou falando para ele que ele vai ter que prestar conta aqui para a gente, o que, de fato, não é algo tão comum no mercado e acaba culminando num trabalho de assessoria mais completo, inevitavelmente, né? Eu preciso puxar um pouco a sardinha aqui para o meu lado, Rafa, desculpa, mas só uma provocação. Quem ainda não tem previdência com a XP e já tem alguma previdência fora e nos assiste, se está com qualquer receio, seja de produto, de plataforma, eu provoco que mande 10%, 15% do montante que vocês possuem no banco, e eu tenho certeza que daqui 2 meses, que é quando acaba a carência do recurso no banco,
vocês vão pedir para Meu aportar recorde o já é um restante mês, junto tá? com a Aline? Meu recorde já é um mês. Em um mês o Cleide falou o quê? Não, manda aí o resto. Tem uma cliente até que ela me mandou outro dia assim, ela falou, meu Deus, eu não acredito que eu fiquei por comodismo tanto tempo perdendo tanto dinheiro. Eu falei, não, mas não amarga a situação, vamos resolver daqui para frente. Não, que sempre tá tudo tempo certo. de começar, exatamente. É só colocar, só estancar, né? O ralo tá aberto, é só fechar o ralo ali e dali para frente começa. Pô, Kanner, obrigado, né, pela aula aqui, cara, de verdade. Eu queria também aí, a Aline, foi excelente, né, essa interação aqui. Eu queria te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo na RB4 e pela iniciativa, né, que a Aline falou, pô, eu tenho alguns clientes aqui que eu acho que é legal de fazer um bate-papo aí sobre previdência, tudo. Rafa, vamos fazer, vamos em alguém da XP. Eu quero levar informação para o meu cliente. Eu não podia fazer isso no banco, né? E já que eu tenho essa possibilidade de fazer isso, eu quero que o meu cliente seja informado, eu quero que ele realmente saiba o que a gente está fazendo. Então, assim, eu queria agradecer e parabenizar todo mundo que está aqui, porque, afinal, são 8h34 da noite, né? E o pessoal está aqui vendo nós três aqui batendo um papo, né? Mas eu acredito que o mais importante agora fez sentido tudo. A Aline está aí, né, Aline, para poder entrar em contato. Eu tenho certeza que a Aline vai entrar em contato com todo mundo, né? Mas, se você quiser falar alguma consideração final, Aline. Não, é isso mesmo, é agradecer o Kanner, muito obrigada, Kanner, por essa aula maravilhosa, assim, previdência é um assunto que, embora eu tenha vindo de banco, eu gosto muito, eu gosto muito mesmo de previdência, eu acho que faz todo sentido, é muito importante a gente ter esse planejamento financeiro para tudo, e a previdência ajuda demais nisso, e agradecer os clientes, todo mundo que participou, pessoal, muito obrigada mesmo por ter participado, eu acho, assim, muito importante a gente saber o que está acontecendo, né, porque às vezes eu já tenho o dinheiro que eu preciso, mas se ele não for bem cuidado, eu tenho ele hoje, eu não vou ter ele depois. Então, eu acho muito importante, nesse mercado todo maluco que a gente vive, a gente buscar informação, a gente buscar o que está acontecendo, o que está mudando e ir atrás mesmo. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês, viu? Beleza, obrigado. Eu também só Kanner. tenho a agradecer o convite. Foi um prazer e contem com a XP para o que for daqui para frente no que tange previdência, viu, pessoal? Tenho certeza que não vão se decepcionar. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Tchau, Boa pessoal. noite, Tchau, Aline. gente. Obrigado. Tchau, tchau.